Bom dia, sétimo ano, saudade da galerinha aí. Eu acho muito difícil entrar, minha internet é muito ruim para eu entrar com vocês ao vivo. Então eu resolvi trazer os exercícios aqui para a gente corrigir e dar continuidade essa semana. O que eu preciso que vocês lembrem aí, olha, os nossos tipos de sujeitos. Sujeito simples eu tenho um núcleo só. Sujeito composto eu tenho dois núcleos. Sujeito oculto, ele vai pela desinência do verbo, eu sei o que ele é, né? Que ele vai aparecer para mim. Sujeito inexistente, verbo haver no sentido de existir, dar, soar, bater no sentido de tempo decorrido. Fenômenos da natureza. E nós temos também aí os nossos sujeitos indeterminados, os nossos sujeitos fofoqueiros aí, falaram, disseram, né? Então eu pedi para realizarem. No número 1, eu pedi para que vocês grifassem os sujeitos extraídos da fábula, e teve muita dúvida a respeito desse número 1. Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro e os três continuaram seu caminho. Quem é que montou o filho no burro? O homem. Então, o homem vai ser o sujeito da nossa letra A. E na próxima oração, e os três continuaram o seu caminho. Quem é que continuaram o seu caminho? Os três. Eu quero que vocês lembrem, voltem aí, retornem para a nossa aula. Lembra que eu falei que o número de oração, ele é de acordo com o número de verbo? Então, se eu tenho um verbo, dois verbos, três verbos, eu vou ter 3, 4 orações de acordo com meus verbos. Então, vocês precisam analisar cada frase em separado. Passaram duas mulheres e uma disse à outra. Quem é que passaram, gente? Duas mulheres. Nosso sujeito aí, mulheres, simples. Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro num pau. Quem é que amarrou a perna de um burro no pau na mesma hora? O homem, nosso sujeito aí também determinado. Enfurecido, jogou o burro no rio. Quem que jogou o burro no rio enfurecido? Também é o nosso homem, nosso sujeito aí. No número 2, vocês têm um poema da Várzea, da Henriqueta Lisboa. Eu pedi para que lessem, identificassem as orações e seus sujeitos nas duas primeiras estrofes. Então, vocês têm aí, ó, pela várzea, verde moita, sobre as cortinas da noite, pulam sapos de contentes, grilam, mostram finos dentes. Quem é que pela várzea, verde moita, sobre as cortinas da noite, pulam? Os sapos, nosso primeiro sujeito, e grilos mostram finos dentes, os grilos, nosso segundo sujeito. O sujeito da primeira oração vem depois do verbo. Por que que eles colocam pulam os sapos? Primeiro lugar, para a gente dar ritmo no poema. Em segundo lugar, para mostrar a questão do poeta de querer dar, além da sonoridade, a visão que ele está tendo no momento que ele olha esse poema. Então, além do ritmo, é para mostrar a visão do poeta, né? Ao descrever com mais detalhes o que esses sapinhos e grilos faziam ali na várzea. Na terceira estrofe, qual é o sujeito do verbo chegam? A que esse sujeito se refere? Chegam todos sererepes para a festa que promete. Quem é que chegam os xerelepes, gente? Os sapos e os grilos, não é? Não vão eles que vão para a festa aí na várzea? Então, olha, quem é o sujeito do verbo chego? Os sapos e os grilos. Qual é o sujeito na última estrofe? Justifique a concordância do adjetivo animado e do verbo continua, ambos no singular. Então, ó, enquanto isso, o bailareco das acácias, saias brancas de papel animado, continua até a vinda do sol. Quem que é, então, aí, olha, animado na nossa questão, olha, de papel animado. Quanto isso, bailareco das acácias é o nosso sujeito aí, ó. O bailareco das acácias. As acácias são flores, né, de saias brancas de papel animado. Continua até a vinda do sol. Por que os verbos aí, eles estão, os adjetivos estão no singular? Animado, saias brancas. Porque o animado, ele concorda com papel, tá? Então, e continua, ele concorda com bailareco, certo?
No número 3, eu pedi para vocês transformarem aí, ó, o sujeito das orações a seguir é constituído de um só núcleo. Encontre o sujeito de cada oração e grife o núcleo. Transforme o sujeito simples em sujeito composto, prestando atenção à concordância. O ar seco aumenta os casos de alergia respiratória. Quem aumenta os casos de alergia respiratória? O ar seco. Aí vocês poderiam colocar o ar seco e úmido aumentam os casos de alergia respiratória, por exemplo. Essa moça canta bem. Quem que canta bem? Essa moça. Essa moça e este garoto cantam bem. No início da noite, cigarras barulhentas cantavam loucamente. Quem cantava loucamente no início da noite? As cigarras barulhentas. Então, no início da noite, as cigarras barulhentas e os grilos cantavam, né, loucamente. No inverno, as mulheres sentem muito frio. No inverno, quem é que sentem muito frio? As mulheres. Então, no inverno, as mulheres e os homens sentem muito frio. Assim, eu transformava no sujeito composto. Número 4, vocês têm aí, ó. Leia o poema, poema de amor. Esta noite sonhei oferecer-te o anel de Saturno e quase ia morrendo com receio de que ele não te coubesse no dedo. Que bonitinho, né? Indique o sujeito das frases destacadas e explique como você identificou. Então, esta noite sonhei. Se eu falo sonhei, quem é o sujeito, galera? Sujeito oculto. Eu sonhei oferecer-te o anel, certo? Como que eu identifico? Pela desinência do verbo sonhei. Qual é o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? E quase ia morrendo com receio de que ele não te coubesse no dedo. Quem que ia quase morrendo, gente? Eu também, né? Eu quase ia morrendo com receio de que ele não coubesse no dedo de quem? No seu dedo, né? De que ele não te coubesse no dedo. Então, olha aí, olha. O terceiro verso de que ele não te coubesse no dedo. Quem a gente está referindo? Quem que não cabe no dedo que eu sonhei? No dedo, no seu dedo? O anel. Então, qual o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? O anel, porque é ele que não cabe no dedo. E no número 5, vocês têm aí o Perfume do Rio de Heloísa Seixas. E eu pedi para vocês aí, ó, o período eu estava na praia quando caiu o temporal é formado por duas orações. Identifique o sujeito de cada um. Eu estava na praia quando caiu o temporal. Primeira oração, eu estava na praia, sujeito, eu. Quando caiu o temporal, que é que caiu? O temporal caiu. Segundo sujeito, o temporal. Na letra B, releio o trecho e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon lendo. De repente, senti uma chicotada nas costas. Qual é o sujeito com os quais os verbos destacados concordam? Lembro-me. Quem lembra? Eu, né? Eu lembro-me de que estava deitada. Quem é que estava deitada? Você estava deitada, né? A moça do eu lírico. Por isso, o verbo lembro-me concorda comigo, primeira pessoa, eu que estou contando a história, e estava deitada, concorda aí com a esposa ou a namorada aí do eu lírico, né? Estava deitada, né? Na letra C, enfrentei o caminho quase agachado e ouvindo a algazarra dos banhistas, que sem exceção corriam para se abrigar. Qual é o sujeito da frase? Caminhando quase agachado. Explique como você identificou, visto que o verbo não apresenta desinência de pessoa. Então, vocês têm aí... lembro-me que estava deitada na frente para o Leblon. Deixa eu achar a frasezinha aqui. Enfrentei o vento, né? Caminhando quase agachado e ouvindo a algazarra dos banhistas. Então, quem é que enfrentou caminhando quase agachado? Nós sabemos que é aí, ó, a Heloísa
Seixas, né? A autora que está contando a história. Eu, no caso aí, a Heloísa Seixas. Como que eu identifico? Porque é ela que está contando a história. Eu estava caminhando quase agachada. Então, é a autora, a Heloísa Seixas aí. Em um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo. De que tipo é o sujeito do verbo fizeram? Quem é que me fizeram baixar a vista e apertar o passo? Um raio e um trovão simultâneos. Núcleo aí, raio e trovão. Os sujeitos são raio e trovão, sujeitos compostos. Como continuação da nossa matéria, eu quero que vocês façam aí da apostila, e eu vou disponibilizar no plural, os exercícios aí, tá, gente? 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Da apostila, dando continuação aí aos sujeitos. E se tiverem dúvidas, vocês podem me contatar aí pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Espero que tenham acertado o exercício, entendido aí. Qualquer dúvida, mandem para mim, tá? Um abraço e boa semana!